Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje nós temos essa passagem do Evangelho da tempestade, que Jesus estava dormindo, entre aspas. Para aprofundar um pouco mais, é importante vocês entenderem como é que os judeus viam o mar. Naquela época tinha bússola, os navios eram todos robustos? Não. Muitos morriam em alto mar. E naquela época existiam os chamados mitos da Mesopotâmia, que escreviam sobre o mar, como se fosse o mar um representante das forças do mal. Um dos nomes que se usava nos mitos era Raabe. Vocês vão ver alguns salmos que falam assim: o nosso Deus venceu Raabe. Já lembra disso? Raabe é um monstro do mar, representando o mal. O que é o mal hoje para nós? Personificado, o demônio, né? Ou tem o mal físico também. Então o mar, para os judeus na época, representa toda a força do mal. Todas as batalhas que nós sofremos. Então o que a igreja fez? Pegou uma passagem de Jó, em que mostra que quem na verdade fez o mar e controla o mar é quem? Olha, quem fechou o mar com as portas? E o texto termina provocando o mar, né? Até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância das tuas ondas? Ou seja, Deus, a quem nós servimos, é o Senhor também do mar. Ele criou tudo do nada. E é Ele que vence o mal. Isso é muito importante para nós. Quem nós estamos servindo não é, em hipótese alguma, alguém submisso ao mar. Vocês vão ver também que nos mitos da Mesopotâmia, a água é como se fosse algo eterno. Não sei se vocês observaram, mas em Gênesis, Deus não cria água, separa, já viram? Deus não criou. Porque, na verdade, os judeus pegaram mitos e, os judeus não, o Espírito Santo usou do conhecimento que os judeus tinham dos mitos e inspirou verdades. Mas o fato de não estar em Gênesis que Deus não criou a água, não quer dizer que Deus não criou a água, criou. Mas é importante vocês entenderem um pouco de onde vêm os livros. Gênesis, por exemplo, é um livro poético. E eles vêm de mitos que já existiam. Por isso que vocês vão ver alguns ateus. Essa coisa de dilúvio já tem mitos da Mesopotâmia, vocês estão copiando. Não. Deus usou mesmo para transmitir verdades. Porque tem muita gente que acha que tinha que ter um historiador lá na época que Adão e Eva. Mas quem que existia além dos dois? Então, como é que você vai criar um historiador, querer que conte uma história de tudo? Alguém que viu. Vocês vão ver alguns desses muitos cientistas, né? Não se consegue provar que o Mar Vermelho se abriu. Claro, depois que o mar abriu e fechou, só viu quem estava lá, ué. Se o Caiapó ia abrir agora e fechar, se nós demorar a chegar lá, vamos ver alguma coisa? Como é que você quer provar que o Mar Vermelho se abriu? Cuidado com esses cientificismos que deixam burro a pessoa, emburrecem, né? Então é claro que os únicos testemunhos do Mar Vermelho é quem estava lá. Bem, então entendendo um pouco o contexto, na cultura judaica, o mar, sempre como algo de medo, que dá medo quando está com as ondas, né? A gente vê esse momento em que Jesus está ali na barca, aparentemente dormindo, e os apóstolos começam a aparecer e dizem: Senhor, não te preocupas conosco? Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades graves e achamos que Deus nos abandonou? Quantas e quantas vezes? Vocês não estão acostumados, mas eu, que ouço muita gente,
tem gente que passa por tempestades décadas. Estão me ouvindo? Décadas. Nasceu em família sem pai ou mãe, madrasta que humilhava desde pequeno, que não dava comida para um, só para o filho. Depois cresce na adolescência, tenta sair de casa o mais rápido possível, casa mal, o marido espanca, humilha, depois não tem nem para onde correr. Gente que ficou passando a infância e a adolescência de casa em casa. Já ouvi de tudo. Décadas de sofrimento. Décadas. E é claro que a nossa moção principal é: como que pode Deus deixar isso? Não é isso? Se Deus é forte, poderoso, por que Ele deixa isso? Imagina uma criança, uma jovem que é raptada para ser usada no tráfico sexual de crianças, usada dia e noite com drogas, até morrer. Outros que foram, a gente vê em jornais, colocados em cativeiros como escrava sexual por anos e 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 anos. Nós temos a tendência de dizer: Pai, Senhor, por que dormes? Tudo que estamos vivendo hoje de injustiça, de querer matar criança, por que dormes? Onde estás tu, Senhor? Por que não olhas para nós? Bem, eu já expliquei algumas vezes e vou explicar novamente. O que é o mal? O mar revolto hoje, o que é o mal? É algo que Deus quer? Não. O que é o bem? Vamos lá. O que é o bem? É Deus. Sumo bem. O que é caridade? Deus é caridade. Deus é amor. E o que Deus nos deu diferente dos animais? Inteligência e vontade. Então nós somos capazes, com a inteligência e a vontade, de sermos livres para ir contra o Criador ou contra a própria natureza. Eu posso fazer algo que vai contra a minha natureza. Ou pecado, ou alimentar mal, não fazer exercício e infartar cedo. Eu não sou controlado como os animais. Os animais já têm na sua natureza o instinto que ele segue. Você não vai ver uma vaca infartar porque comeu capim demais. Tudo já programado. O leão come o que precisa. E assim por diante. O homem não. Eu, que não controlo nada do meu corpo, né? A não ser até engolir e depois um pouco a hora que vai sair, né? O resto, não controlo nada. Um mistério. Nada. Eu nunca vi meu fígado, mesmo sendo médico, nunca vi meu pulmão, nada. Tudo. E ainda tem gente ateu hoje. Como que pode existir? Não sei. Se eu não controlo nada do meu corpo, como é que eu vou dizer que Deus não existe? Se eu mesmo, que tenho a minha inteligência, não sou capaz de controlar nada. Mesmo que Deus me controla tudo o meu corpo, posso ter um câncer aqui, só descobrir daqui a uns meses, sem saber. Não sei nada de mim, do meu corpo. Mesmo assim, misteriosamente, Deus me deu a capacidade de negá-lo. De dizer não para o meu Criador. E é aqui que nasce o mal. A meu livre-arbítrio de dar as costas ao bem. Esse espaço, chamado mal, nasce do meu livre-arbítrio. É aqui que nasce o mal. Não é algo que Deus quer. E é algo que nasce da minha dignidade maior. Eu sou capaz de fazer isso e isso aumenta a minha dignidade. Os animais não são dignos. Eu estou falando isso porque tem gente que fala assim: Padre, eu preferiria não ser livre. Tudo bem, você seria uma vaca, um boi, um cachorro. Mas a dignidade é muito baixa. Nós temos a dignidade alta
porque somos livres. Mas isso traz uma responsabilidade. Ora, o livre-arbítrio dá uma dignidade para o homem, mas traz uma responsabilidade. Para termos livre-arbítrio, Deus tem que permitir que que as consequências do livre-arbítrio aconteçam. Se eu sou um cara que decidi viver sem Deus, sem amar, para roubar, raptar uma criança e colocar de cativeiro por décadas, se Deus fosse lá e destruísse tudo, na verdade, no final das contas, eu teria um livre-arbítrio limitado. Não seria um verdadeiro livre-arbítrio. Se eu não fosse capaz, se nós não fôssemos capazes de um cara em um país decidir jogar uma bomba atômica em 2 cidades no Japão, que por acaso eram as mais cristãs, não sei se era Hiroshima ou Nagasaki, que era mais, inclusive o Maximiliano Kolbe fez sua missão, e uma bomba atômica matar milhares de pessoas e outras ficarem totalmente sequeladas, se não tivéssemos o livre-arbítrio para isso, se Deus segurasse a bomba, não seria um livre-arbítrio pleno. Nós não teríamos a mesma dignidade. Agora, nós temos que também ver a proporcionalidade do mal, comparando com a proporcionalidade do mal, aqueles que optam pelo bem, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá se desligou da sua congregação, que ela era professora em Calcutá, e foi morar na favela. Na favela. Sem dinheiro, sem nada. Pegou uma maletinha de roupa lá, uma muda de roupa, como diz aqui, e foi morar na favela. No meio da favela, sem ninguém, sem dinheiro, sem qualquer apoio. Começou atendendo um por um nas favelas. Depois algumas foram seguindo ela, se juntaram a ela, até que ela viu que Deus ia suscitar uma congregação para ela, das Irmãs da Caridade. E quando ela morreu, ela estava em 27 países com o Prêmio Nobel da Paz. Isso é normal? Não. Não é. Da mesma forma que uma bomba mata milhares de pessoas lá no Japão, uma guerra que alguém decreta, um Hitler, por exemplo, que mata milhões de judeus, milhões de pessoas. Os santos, quando optam pelo bem, também criam uma coisa totalmente desproporcional. Existe uma batalha espiritual do bem e do mal. Então vejam bem, as pessoas que optam pelo mal, as consequências, e as que optam pelo bem, as consequências. Agora vai. Se Deus não pode impedir o grande mal dos grandes tiranos, e as pessoas inocentes que sofrem o mal? E as pessoas sequeladas de Hiroshima e Nagasaki? E essa criança que foi presa num cativeiro décadas de escravidão sexual? Que culpa tem? Não é essa a pergunta? Que culpa tem? Inclusive vocês, nós, vamos ser muitas vezes daqui para frente acusados. Se o seu Deus é poderoso, se o seu Deus é amor, por que Ele permite essa criança ter passado por isso? Por quê? Bem, a primeira resposta, já falei. Deus não pode impedir as consequências do livre-arbítrio de alguém que dá as costas para o bem. Não pode. Isso é um fato. Porque senão geraria uma contradição nele mesmo. Ele quis nos dar o livre-arbítrio. E ele tem que deixar que tenha consequência. Mas Deus pode agir de 2 formas. Mesmo com o mal que está aí. Uma,
a graça que Deus dá aos santos para suportar o mal. Se vocês lerem biografias de santos, vocês vão ver como eles sofreram e como eles encaravam o sofrimento. Todos conseguiriam ser alegres, esperançosos no meio da tempestade do mar. Todos superaram com uma graça que vem de Deus, que dá uma fortaleza que não é humana, com a esperança que vem de Deus, que não é humana, com a alegria que vem de Deus, que não é humano, no meio da tempestade. E eu posso dizer que as crianças são santas por si só, porque elas não experimentaram ainda a malícia do pecado. Como assim, padre? Eu acredito que essas crianças num cativeiro tiveram a graça de Deus por serem crianças, por serem puras. É um mistério. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai numa enfermaria de câncer infantil, de oncologia infantil, você entra e as crianças estão que jeito? Rindo, brincando, a não ser que tenha um procedimento. E os pais? Destruídos. Menos os pais santos, que conseguem oferecer a dor. Então, primeiro, existe um mistério no sofrimento. E aqui entra aquilo que eu quero frisar nessa explicação. Nós, cristãos, quando buscamos a santidade, não quer dizer que estamos fugindo do sofrimento. Não quer dizer que não vamos sofrer, não vamos morrer. Eu sei que tem religiões que falam, vem para cá, sai da idolatria que aqui não tem problema. Até quando? Até quando? Quem não vai ser idoso, não vai ficar doente, não vai morrer? Então aprendam uma coisa. Vocês estão aqui e vão passar por todos os sofrimentos. Só que existe uma outra coisa que Deus nos deu, que tem um poder extraordinário. O poder da oração. A oração, o que ela faz? Impede que nós tenhamos sofrimento? Não. Mas ela protege de sofrimentos que o demônio cria, que não estavam previstos, de levar a pessoa ao pecado, à dependência, a sofrer a depressão. Protege. Não totalmente, porque tem pessoas que passam por isso para se purificar. Tem gente que tem depressão não porque está longe de Deus, mas porque Deus quer purificar. Mas, quem reza e busca a santidade, o sofrimento é meio que preparado. Deus prepara a pessoa pelo sofrimento. Assim como, até o Evilásio testemunhou, mas eu já vi vários testemunhos de quem reza o rosário, não sei se vocês já ouviram, que sabe o dia de morrer. Sabe. Tiveram casos de família que ficaram tão assustados, que ficaram muito ruim, que a pessoa estava muito ruim. Não se preocupem, não vou morrer. E chegou o dia da morte, que a pessoa estava até bem, diz, chama todo mundo, quero despedir. Então, quando você reza, você guia a história da sua vida para ser submetida à providência divina. Então, existe o sofrimento, mas não é um sofrimento aleatório, como quem não reza, que sofre para todo lado, Satanás entra em todo lado. Um sofrimento guiado, educativo, purificador, santificador. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, sofre, às vezes muito, mas de uma forma completamente diferente de quem não busca a Deus. Essa é a diferença entre nós e quem está na sua casa com preguiça hoje, comendo e bebendo igual um porco, porque é domingo, ouvindo um monte de música que não vai levar a nada. Eles podem sofrer a mesma coisa que nós, mas a forma que nós vamos sofrer é completamente diferente.
por causa da graça de Deus. Tem até um salmo que fala isso. Nós sofreremos de uma forma diferente, porque Deus está conosco. Lembra de novo daquela... Eu sempre quero depois pesquisar o nome dela, eu esqueço, a Carmelita da Argentina, que estava com câncer, e ela não deixava fazer morfina, ela morreu sorrindo. Lembram da foto, né? Eu já pesquisei uma vez, mas já esqueci, minha cabeça está... Uma foto que ficou emblemática, ela rindo. Não me tirem do meu amado, quando eu ia fazer morfina. Não me tirem do meu amado. Então, a primeira coisa é o mistério do mal. E a outra coisa que Deus dá àqueles que são vítimas. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, é a chamada vida eterna. Só a vida eterna já vale a pena para quem sofreu tanto. Basta a vida eterna. Por quê? Porque ela é eterna. E diante de um intervalo de vida, a eternidade, aquele intervalo de vida se torna desprezível. Está na Bíblia, né? Uns vivem 80, 90, mas tudo vaidade. Eclesiastes, né? Tudo vaidade. A eternidade, e o próprio Cristo diz que será como um parto, né? Ninguém vai lembrar do sofrimento. Só a vida eterna já é algo que dá justiça aos aflitos. Então, esse é o mistério do mal. O livre-arbítrio, que tem as suas consequências, mas Deus dá uma graça a quem sofre. Dá. Eu já contei, se eu beber, ficar tonto, bêbado, comer o carro, e tiver uma criancinha na calçada de 3 anos, único filho, que a mãe já tirou o útero, lindo, sabe tudo, sabe quase aprendendo a ler, e o carro vai, passa em cima da cabeça, não tem como Deus tirar a criança. Mas Deus pode dar a vida eterna para a criança e pode dar para os pais que buscam a Deus uma força extraordinária, como deu a mãe da Alana, quando disse, diga para eles, padre, Pablo, na época não era padre, que é possível uma mãe que perdeu 2 filhos ser feliz, porque eu aceito a vontade de Deus. Eu ouvi isso. Então não é que somos diferentes, isentos de sofrimento, é que nós sofremos diferente. E o sofrimento da oração é guiado, Deus prepara. E quando você está sofrendo, você vê o sentido daquilo, você oferece aquilo, e aquilo salva a sua família inteira. Entenderam? E aí vem essa coroação de São Paulo. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida de fé tem que nos levar à doação. A doação à igreja, a doação ao próximo. E é isso que vai fazer que a gente sofra cada vez menos com o sofrimento que nós teremos interiormente. Uma vida de fé provada no amor. E é aqui que eu vou terminar. O antídoto do mar, Raabe, chama-se o amor em Deus. Quem ama, sofre feliz. Quem ama a Deus, passa pelas dificuldades por amor a Ele, feliz. É o amor. Por isso que ao invés de nós ficarmos... Uma vez eu estava pensando, olhando para a cruz, eu falava assim, mas Jesus, o Senhor sabe que eu não gosto de sofrimento. Eu detesto. Né? Eu não fui criar... Quem é criado na roça, trabalhando, já tem uma fortaleza normal, concordam? Vai trabalhar com esticando arame, no sol, e cai, bate um pau na cabeça de lá, vai aportar gado, a porteira bate do... Né? Você já tem uma fortaleza. Porque você pode adquirir uma fortaleza humana. No meu caso não foi assim. E aí veio uma voz no meu coração. Meu filho, não foque em querer sofrer, já que para você é difícil. Foque em querer me amar. Porque se você me ama, você vai para a cruz por amor. Essa é a chave, né? É com amor. Como aquela mãe que eu disse que tinha dificuldade de fazer jejum,
E quando a filha estava com câncer no Araújo Jorge, teve um dia que ela teve que ir, vai para lá, pega resultado de biópsia, pega tomografia. Quando chegou no final da tarde, você almoçou? Almoçar? Não. Nossa, nem lembrei. Mas como é que alguém que não consegue fazer 1 hora de jejum, esquece de almoçar? O amor. O amor à filha. Então foquem, cristãos, em amar a Deus. E Ele vai ensinar a amar o próximo, a se doar, como diz São Paulo. E aí, mesmo que venha sofrimento, nós seremos felizes no sofrimento. Essa é a diferença do cristão. Essa, sim, esse é o grande diferencial que nós temos. Raabe foi vencido. O mal já foi vencido. Agora, basta que nos entreguemos. Se você passa por dificuldade, você não é alguém esquecido. Você está entre os mais amados por Deus. Busque a vida sobrenatural, as graças que vêm do alto. E logo, logo, você vai ter uma vida eterna para você e para aqueles que você ofereceu o seu sofrimento. Principalmente, se você busca amar a Deus e por Ele oferece tudo. Que Nossa Senhora, que foi quem mais amou, e pegou Jesus aos pés da cruz, no colo, a Senhora da Piedade, nos ensine de que o sofrimento é um grande amor de Deus e uma grande chave para colocar todos os nossos familiares e amigos no céu. Não percam a oportunidade.